Que bom que Deus nos salvou, né, irmãos? Que bom que Deus olhou para nós e estendeu a sua mão, nos resgatou, nos transformou, nos limpou, nos deu uma nova vida, nos deu um futuro, nos deu a sua misericórdia e ainda nos agraciou com a eternidade ao seu lado. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Quero ler esse texto com vocês, irmãos. E eu cochilei, irmãos, quando eu estava preparando. Na verdade, eu não estava preparando. Na verdade, eu estava perguntando para Deus o que fazer, né? O que trazer para vocês. E eu cochilei, irmãos, meio sentado. E eu acordei. Eu lembro que eu estava perguntando para Deus o que eu deveria trazer nessa noite. E eu escutei em alto e bom som, irmãos, que eu até acordei quando eu escutei. E o Senhor falou desânimo, mas bem alto assim na minha desânimo. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre desânimo. Parece que eu estou desanimado, irmãos? Não. É assim que você vai sair daqui hoje, tá? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desânimo vai embora hoje. Eu acho que foi assim que Deus falou comigo, né? Desânimo. Eu quero falar com vocês. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos na Tua presença, estamos aqui felizes, gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nós e através de nós. Como é precioso, Senhor, estar na Tua presença, como é precioso ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite. Que todo desânimo vá embora e que a alegria do Senhor venha sobre nós. Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio. Fala com cada coração, ministra cada coração. Que a Tua palavra não volte vazia, mas antes ela cumpra o seu propósito, pelo qual ela é enviada nessa noite. Me usa com poder, graça, sabedoria, com simplicidade e clareza, mas também com autoridade e poder. Sê comigo em todo o tempo, doce Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Sente aí. Falar sobre desânimo com alguém animado chega a dar até raiva, né, irmãos? Fica empolgado. E eu queria falar com vocês nessa noite. Irmãos, é natural eu e você passarmos por momentos de desânimo. Penso que todos nós, sem exceção, em algum momento já nos sentimos desanimados. E eu pergunto para você, alguma vez na sua vida você já se sentiu desanimado? Todos nós, irmãos, em algum momento, seja passageiro ou seja por um longo espaço de tempo, todos nós, em algum momento da nossa vida, nos sentimos desânimos. E
nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, quando Paulo diz que não desanimamos, Paulo está dizendo sobre não perder a esperança. Porque uma das coisas que o desânimo tira de nós, irmãos, é a esperança de coisas melhores. E o desânimo, na palavra de Deus, quando ele é citado, irmãos, ele quer dizer sobre você renunciar toda a esperança. Você já conversou com alguém desanimado? É contagiante, não é, irmãos? Dependendo da conversa, você chora com a pessoa. Dependendo da conversa, irmão, você fala assim, ai, que vida desgraçada tua. E dependendo do assunto, você fala assim, ó, para você realmente não tem mais jeito. Mas nós, irmãos, que servimos a Deus, com a gente é diferente, não é verdade? Comigo e com você, irmãos, as coisas têm que ser diferentes, porque a nossa esperança não está nas pessoas, não está nas coisas, mas está em Deus. E eu queria trabalhar com vocês nessa noite, irmãos. Muitas coisas nos causam desânimo. Muitas coisas que rodeiam a nossa vida, situações que nós passamos, desafios, né, irmãos, pessoas, muitas coisas, de alguma maneira, podem nos atingir e fazer com que a gente fique desanimado. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre duas causas que eu julgo importante e que, de alguma maneira, nos causa desânimo. A primeira delas, irmãos, é desânimo por causa da desobediência. Na última sexta-feira falei em nosso culto de homens sobre o sentimento de culpa e o quanto esse sentimento afeta nosso dia a dia. Geralmente por causa do pecado, nos entristecemos, desanimamos e por fim desistimos. Pecado em seu ato consumado gera em nós a prática da desobediência, ou seja, pecar é desobedecer. A primeira causa é proveniente da desobediência. Estamos desanimados porque pecamos. Irmãos, é normal aquele que peca se entristecer, ficar triste. Mas se a gente não trabalhar a tristeza, nós vamos para o estágio do desânimo. Nós somos tomados daí por uma profunda tristeza e tira de nós a esperança, ou seja, ficamos desanimados. E se nós não trabalharmos o estágio do desânimo, muito provável que nós vamos desistir. Então é um estágio. Quando eu e você estamos desanimados por causa do pecado, é porque o pecado gerou uma tristeza, a tristeza o desânimo e o desânimo a desistência. Então eu quero dizer para você que a primeira coisa que pode nos desanimar é o fato de nós desobedecermos a Deus. O fato de pecarmos. E isso gera em nós o desânimo. 1 Samuel, capítulo 28, verso 15, o texto vai dizer assim: Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos, por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Disse Samuel: por que você me chamou? Já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e deu a seu próximo, a Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas. Ele faz isso a você hoje. Então Saul chama o profeta Samuel, porque ele está profundamente angustiado, desanimado, porque agora ele não vence mais as batalhas, ele não conquista mais os territórios, ele não vence mais as guerras, ele está perdendo as guerras, e isso começa a preocupá-lo. Então ele chama Samuel, e Samuel diz assim: por que você me chamou, Saul? Ele falou: porque Deus não fala mais comigo. Eu consulto Deus, mas Ele não fala nada.
E aí Samuel diz para Saul: Saul, Deus já tinha falado para você. Você desobedeceu. Por que desobedeceu, irmãos? Porque Deus deu uma ordem a Saul e disse a Saul: Saul, invada o reino dos amalequitas e lá você vai destruir tudo. Eu não quero que você pegue nada, entre lá e destrua tudo, mate o rei e acabe com tudo, aniquile tudo. E a Bíblia diz que então o exército de Saul vai atacar aquele povo, mas eles separam as coisas boas, eles separam os animais gordos. E aí quando Samuel chega no lugar onde havia a guerra, Samuel escuta o barulho das ovelhinhas, do gado, e pergunta a Saul: Saul, o que você fez? E ele diz: nada, eu fiz o que o Senhor mandou, eu conquistei a cidade, e está aqui o rei, está preso. E Samuel pergunta para ele: e esse barulho que eu escuto dos animais? Ah, não, os soldados viram que as ovelhas eram gordas, que os bezerros eram gordos, e que os utensílios eram bons, então a gente queria oferecer em sacrifício ao Senhor. Samuel disse: não foi isso que Deus pediu. Então, a partir dali, Deus tira o reinado de Saul e transfere a Davi. E agora ele está em um determinado momento da sua vida que ele pergunta ao profeta por que Deus não fala mais com ele. Eu quero dizer para você, irmãos, que o pecado nos afasta de Deus. A desobediência nos afasta de Deus. E nós, sem Deus, ficamos desanimados. Nós sem Deus, irmãos, somos tristes. Nós sem Deus desistimos. Então ele disse: você desobedeceu, Saul. É por isso que você está angustiado, triste, preocupado. Você não consegue ir nem para frente nem para trás. É por isso que você está se sentindo assim, ó, um zero à esquerda. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente pode perceber acerca do desânimo é que o pecado, de alguma maneira, gera em nós isso. E nós precisamos, irmãos, compreender essas coisas. Nós precisamos entender isso. A segunda coisa, irmãos, que eu percebo e entendo que gera desânimo é por causa de Cristo. Pastor, como assim? Por causa de Jesus a gente fica desanimado? Fica. Poxa, se fica, irmãos. Eu queria, antes de expressar o que eu tenho para dizer, eu quero deixar para você um entendimento aqui. Como cristão, não podemos viver uma vida dupla. Portanto, nossa vida está anexa à vida do reino. Por causa de Cristo, quero dizer que de maneira direta ou indireta está ligado a nós. Seja em um contexto onde estamos realizando a obra de Deus, ou pelo simples fato de sermos suas testemunhas ou discípulos, acabamos assim tendo que agir em conformidade com a palavra de Deus. Irmãos, eu quero dizer para você que a gente não é crente só quando chega na igreja, que a gente é crente todo dia, que a gente serve a Deus todo dia. E aí, irmãos, o fato de servirmos a Deus todo dia, age em nós uma atitude de que nós temos que ser boas testemunhas de Jesus. Então nós podemos sofrer pela causa de Cristo. Eu fiz a obra de Deus, o diabo se levantou e foi uma luta muito grande e as coisas parecem que não davam certo, foi um levante do inimigo, e aí, irmãos, a gente precisou resolver e Deus nos ajudou. Mas há situações nossas, particulares, há momentos que eu e você atravessamos, familiar, no trabalho, com os amigos, nas nossas relações, que não tem nada a ver, que parece que não tem nada a ver com o reino, mas a nossa postura, a nossa conduta, a maneira que reagimos, diz se nós pertencemos ao reino ou não. Então tudo que nós vivemos, irmãos, de alguma maneira, por causa do reino de Deus, pode gerar em nós desânimo. Eu não aguento mais aquele irmãozinho, Jesus, aquele troque de igreja. Irmãos, pare de orar isso, que eu dou um trabalho para eu segurar, vocês ficam orando para ir embora. Não faça isso com o pastor. Dá um trabalho para trazer, irmãos.
Mas eu quero dizer para você que a vida cristã nossa não é separada da nossa vida social, da nossa vida familiar, da nossa vida de trabalhador, irmãos. A nossa vida do reino anda junto. Nós caminhamos juntos. Então, irmãos, porque somos cristãos, podemos sim, irmãos, estar desanimados pelas pressões, pelas circunstâncias, pelas lutas que enfrentamos ao longo da nossa caminhada cristã. Pode ser ela dentro da igreja, pode ser ela fora da igreja, mas nós somos crentes dentro da igreja e somos crentes fora da igreja. E eu quero ler um texto com você que está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Uns versículos antes desse que nós lemos. Segunda Coríntios 4:1 diz assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, e que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Paulo está falando que por causa da pregação do evangelho, nós estamos expostos a todo tipo de situação. Paulo está dizendo que o poder do evangelho é tão grande, tão poderoso, que nós somos considerados como vasos de barro, ou seja, seres frágeis demais. Por isso, irmãos, que a vida cristã, ela é cheia de desafios. Por isso que a vida cristã, ser um cristão autêntico, ser um cristão que verdadeiramente segue Jesus, que representa Jesus, que anuncia as boas novas, irmãos, é uma vida de desafios. Por isso que a vida cristã, irmãos, ela é desgastante, cansativa, onerosa, trabalhosa. Por quê, irmãos? Porque há uma fragilidade no nosso ser, por aquilo que Deus pode fazer através de nós. E Paulo está dizendo, a gente não desanima por causa disso, a gente entende que faz parte da carreira cristã, faz parte da nossa vida, anunciar o evangelho a vocês, ser algo que vai iluminar a mente de vocês, que vai clarear o entendimento de vocês, e vocês vão conhecer o Cristo que salva. Então, irmãos, alguns momentos de desânimo que enfrentamos é por causa do evangelho de Jesus Cristo, e porque nós um dia o recebemos. Quantas coisas que você deixou de fazer porque você é crente? Quantas coisas que você queria fazer, você foi fazer, e você falou, não dá. Oh, Jesus, engulo. Quantas coisas, irmãos? Quanta afronta você já recebeu, e você, biquinho calado. Quanto desaforo, irmão, você já engoliu assim? Aquele gato de ré. Já pensou em engolir um gato de ré, irmãos? Você acha que dá conta? Pega o bicho e puxa pelo rabo, você vê se nunca. Quantas coisas, irmãos, nós deixamos de fazer porque nós entendemos que somos filhos de Deus, porque nós entendemos que tememos a Deus, e isso nos desgastou,
E isso nos entristeceu. E isso nos colocou em um estágio de desânimo, irmãos, porque a gente não teve reação, a gente não dava para quebrar no pau, a gente não dava para tacar uma pedra, não dava para a gente falar o que estava na ponta da língua, irmãos, e a gente guardou, e a gente... E você ficou vermelho que nem o bispo, assim. Se eu cuspir, sai fogo. E aí você levou uma afronta, irmãos, e você ficou, poxa, eu fiz tão bem para essa pessoa. Eu ajudei, eu estendi a mão, eu sempre estava aqui disponível quando ela precisava, eu ajudava, eu estendia a mão. E aí, irmãos, essa pessoa te afronta, essa pessoa, ela de alguma maneira te ataca. E eu vou falar para vocês, isso não desanima, irmãos? Claro que desanima. Teu mozão lá, irmão, você está lutando com o teu mozão, o cara não muda, a mulher não muda, você fala... Desanima ou não desanima, irmãos? Mas você não toca de casa porque você sabe que você teme a Deus, você conhece a palavra de Deus, você sabe que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Você fez uma aliança, um juramento, você falou, não, nós é até o final da vida. Nem que seja de longe. Não, irmãos, tem que ficar pertinho. Nem que o gato arranhe. Mas por causa dessas coisas, irmãos, nós nos entristecemos. Nós desanimamos, irmãos, nós ficamos angustiados. Então a gente pode estar desanimado por causa do pecado, que é uma consequência natural, e a gente precisa entender isso. Ou a gente pode estar desanimado, irmãos, porque nós servimos a Deus e as lutas vêm, os desafios vêm, as circunstâncias vêm, e isso gera pressão em nós, e isso coloca a gente num ponto de interrogação se somos ou não somos testemunhas de Cristo, e aí nós precisamos representar bem Jesus, e aí nós precisamos agir de forma diferente, contrariando a nossa própria vontade, contrariando aquilo que talvez a gente queria fazer, irmãos, por causa de Cristo. Às vezes nós temos uma expectativa, irmãos, e ela não é atendida, ela não é suprida, a gente se desanima. E eu queria, irmãos, deixar para vocês, não é pregação coach, tá, irmão? Mas 4 pontos para a virada da tua vida, irmãos. Mas são 4 coisas que você precisa fazer para vencer o desânimo. A primeira coisa, irmãos, que você precisa ter em mente quando você está desanimado, você precisa identificar a causa do desânimo. Irmãos, não dá para ficar no sobrenatural sempre, você tem que ser racional às vezes. Você tem que pensar sobre as coisas, você tem que saber o que está acontecendo. Saber com o que estamos lidando é de suma importância para que possamos tratá-lo de forma específica. Quando vamos ao médico, precisamos fazer exames para identificar a origem do problema. Sabendo a causa, o médico prescreve o remédio que é necessário para combater o problema. Irmãos, a gente tem que identificar a fonte do desânimo. E isso me pegou, irmãos, porque às vezes a bispa olha para mim e fala, o que você está com essa cara de que tomou sal amargo? O que você está com essa cara de poucos amigos? Eu falo, eu não sei, hoje eu estou triste. E ela fala, não, tem alguma coisa aí. E aí João estava montando a palavra, eu falei, essa desculpa agora não posso dar mais. Porque ela vai dizer, lembra aquele dia que você pregou, que a gente tem que identificar o problema? Irmãos, a gente tem que identificar a causa. O que está fazendo com que a gente chegue nesse estágio? Por que a gente está se sentindo assim, desanimado? O que está ocasionando esse desânimo? O
que está faltando? O que está acontecendo? Como está sendo a tua vida, o teu dia? Você precisa constatar, irmãos, identificar a causa. Eu lembro de Josué, irmãos. Josué veio conquistando territórios. Você lembra quando ele conquistou Jericó, irmãos? Um muro extremamente alto, largo. E eles não fizeram nada, apenas deram voltas e soaram as trombetas. E a Bíblia diz que Deus derrubou os muros. E eles entraram na cidade e conquistaram Jericó. Uma cidade fortificada, uma cidade repleta de guerreiros, uma cidade rica. Então agora ele começa a avançar e depois de Jericó ele precisa encarar a terra de Ai. E aí, irmãos, ele manda espias para Ai. E os espias vão, observam a terra, voltam e dizem a Josué: Josué, não precisa mandar toda a tropa. Manda aí uns 3.000, 4.000, dá boa. Lá o exército é pequeno. E então, outro dia de manhã, Josué separa os 3.000 homens e diz: vão à terra de Ai e conquista. Irmãos, eles foram lá, chegaram lá, começaram a guerrear. O que aconteceu, irmãos? Tomaram um corridão. Esqueceram até a identidade no caminho, irmãos. A Bíblia diz que naquele dia morreram 36 ainda, dos 3.000. 1% ficou no meio do caminho. E aí, quando esses homens chegam, irmãos, esbaforidos, comendo poeira, desesperados porque foram atacados e não venceram a terra de Ai, uma terra pequena, com um exército pequeno. Olha o que diz o texto de Josué, capítulo 7, verso 4. Por isso cerca de 3.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo... O que aconteceu com o povo, irmãos? Essa versão não me ajudou. Mas há uma versão que diz que o povo desanimou. Pensa, irmãos, aquela tropa que conquistou Jericó, agora está desanimado porque 3.000 veio correndo, desesperado porque foram... bateram em fuga. A Bíblia diz que os homens desanimaram. Irmãos, quando as coisas não dão certo para nós, a gente desanima na hora. Ou você sai todo feliz: Ihu, não deu certo! É assim, irmãos? Só quando é para os outros, né? Você quer se vingar, você fala: isso, glória a Deus que não deu certo. Daí você fica desanimado, não sabe por quê. Está pecando, irmãos. Mas a Bíblia diz que o povo desanimou. E aí então, irmãos, a Bíblia diz que Josué se coloca, irmãos, prostrado, rasga as vestes e ele fica triste. E ele vai falar com Deus, irmãos, ele se prostra porque eles perderam a guerra. Aonde já se viu a gente perder essa guerra? E o Senhor disse para ele: por que você está aí prostrado? No verso 11, o texto diz assim: Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. O que Deus fez, irmãos? Identificou a causa. Vocês estão perdendo porque vocês desobedeceram. Vocês estão perdendo porque vocês quebraram uma aliança e vocês pegaram despojos da terra que vocês conquistaram. E eu falei para vocês não pegar nada. Verso 12: por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Então, irmãos, quando Josué rasga as vestes, Deus fala para ele: a causa do problema é essa. É por isso que vocês estão perdendo. Eu não estou com vocês mais. Tudo que vocês fizerem agora é sozinho. Eu não vou com vocês. Por quê? Quebraram uma aliança. Irmãos, nós precisamos identificar, irmãos, a raiz, o problema do nosso desânimo.
da nossa condição. E aí, irmãos, vem a segunda coisa. A primeira é identificar a causa. A segunda, resolva o problema. E aqui pega para nós. Porque se tem uma coisa que brasileiro gosta, irmãos, é de deixar para amanhã. O que Deus falou para Josué? Josué, enquanto você não resolver, eu não vou com vocês. Irmão, você precisa sentar e resolver as coisas. Pare de deixar a ponta solta. Pare de deixar as coisas para amanhã. Não ache que o tempo vai tratar as coisas, irmãos. Não. O problema foi criado para ser resolvido, irmãos. Eu acho engraçado, irmãos. Faz um tempinho que eu não vou na penitenciária pregar. Mas um dia eu cheguei lá, irmãos, preguei numa unidade e estava caminhando para outra. Eu olhei o cara assim e falei, eu conheço esse cara. E aí quando ele me viu, ele abriu o sorriso, irmãos. Calça alaranjada, camisetinha branca. E veio se abrindo para o meu lado. Eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou, não, pastor, é que há muito tempo atrás, eu cometi um delito, e aí eu não resolvi. Ele ganhou o semiaberto, ele tinha que assinar lá, mas ele parou de assinar. E aí um belo no dia ele foi num show na Fazenda Rio Grande, e na volta a Polícia Federal estava fazendo blitz, e parou o carro que ele estava. Aleatório, irmãos, pediu o documento do carro, do motorista, ele estava sentadinho atrás. E acho que Deus usou o guarda e falou assim, você, me dá o teu documento também. E dali, irmãos, ele já foi para a gaiola. Irmãos, anos depois. Ou a gente resolve, ou o problema volta. Crente não dá para pôr pano quente em problema. A gente tem que enfrentar, por mais duro que seja, e tem que resolver, irmãos. Pare de empurrar com a barriga o problema. Senta, conversa e resolve. Porque senão, Deus não vai com você. Aí você fica, bispo, mas a minha vida não dá certo. Mas as coisas não funcionam. Bispo, mas já tentei de tudo. Será? Será que você resolveu tudo? Ou você preferiu não falar mais sobre tudo? Ou você preferiu deixar? A uma hora as coisas vão se resolver sozinhas. É isso, irmãos? Fio descascado sempre dá choque. Quem aqui, irmãos, tem prazer de sentar para resolver uma bucha? Temos uma entre nós. O resto... irmãos, eu e a bispa sabemos o que é bucha. Nós casamos, nós dois. Né, amor? Chega uma hora que eu e ela olhamos um para o outro falando assim, ou a gente senta e resolve, ou nós vamos ter que resolver de qualquer jeito. Não tem, irmãos. Ou senta e conversa e põe as coisas em ordem, irmãos, ou isso uma hora vai voltar. E o problema vai ser maior, e a situação vai ser mais difícil, e o coração vai estar mais machucado, e o tempo vai, irmãos, ferir mais você, vai colocar você mais contra a parede, e aí você vai ter menos força, menos compreensão, porque o teu coração já está tomado de raiva, de ódio, de mágoa, e aí você não vai conseguir, irmãos, processar essas coisas, e daí a pessoa vem toda sorridente, falando para você, me perdoa, e você, perdoa nada, vai para os infernos. Nossa, mas achei que você era crente.
Por quê, irmãos? Porque a gente deixou o tempo machucar a gente deixou para amanhã aquilo que precisava resolver hoje, e isso foi ferido, marcando, machucando o nosso coração, e aí a gente não está pronto, irmãos. Deus disse para Josué: resolva esse negócio, rapaz. Josué escalou um jejum. Vamos santificar o Senhor. Amanhã todo mundo em jejum aqui comigo de manhã cedo, todos os líderes de cada tribo. E eu vou fazer uma pergunta. E aí, irmãos, a tribo de Acã, verso 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez. Bom, esse dia nós pegamos um parzinho aí, uma dupla de 2. E eu falei: cara, fale tudo o que você tem para dizer para essa mulher. Olhei para ela e fale tudo o que você tem para dizer para esse homem. Por quê, irmãos? Porque a gente fala metade das coisas. Não, mas porque se eu falar tudo, ele não vai aguentar, ele vai espanar. Não, se eu falar tudo, ela vai abrir o bico. Não, irmãos. Rasgue mesmo. É melhor rasgar uma vez só do que ficar rasgando de pouquinho o tempo todo. É melhor rasgar tudo e Deus fazer novo do que você ficar todo dia dando uma puxadinha. Até o momento que você não tem mais o que vestir. Por isso Josué disse: fala tudo. Acã respondeu: é verdade que eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita da Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu as cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Verso 25. Josué disse: por que você causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Pastor, então eu tenho que matar na pedrada? Não, irmãos. Não faça isso. Senão você vai sair no estacionamento, cavocar para tirar um paralelepípedo para levar embora. Não, irmãos. Resolva o problema. Por mais doído que seja, irmãos, diga sempre a verdade. Por mais dura que seja, difícil que seja, rasgue o teu coração. Pastor, mas se eu falar vai machucar demais. Irmãos, machuca de uma vez e Deus cura de uma vez e você pode reconstruir a tua vida. Você chora uma vez só. O que não dá é para você viver uma vida desanimada, sem vontade de fazer nada para Deus, porque você está desanimado. Não tem vontade de viver, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de sonhar, não tem vontade de viajar, não tem vontade de passear, não tem vontade de nada. Senta, conversa. Mas eu sempre digo, eu e a bispa falando assim, se você não sabe ou não consegue falar sozinho, chama nós. Por quê? Precisar separar, nós entra no meio, irmãos. Joga água, faz alguma coisa. Grita, esparrama, mas faz alguma coisa, irmão, mas pelear vocês não vão. Quantas coisas você está guardando que você precisava falar e você está no estado que está? Talvez você pense assim, cara, se eu falar isso, o que eu tenho para falar vai machucar demais. Eu falo para você, fale, para Deus curar de uma vez, irmãos. Efésios capítulo 4, verso 31 e 32 diz assim, Efésios 4, 31 e 32 diz assim, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros.
perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Irmãos, livre-se. Você está carregando isso com você, você está desanimado. Livre-se. Terceira coisa, irmãos. Meu Deus, o tempo meu já foi. Terceira coisa é Efésios capítulo 3, verso 15. Eu quero ler primeiro com vocês. Efésios 3, verso 15. Do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Eu quero dizer para você, irmãos, Jesus nos deixou o Espírito Santo e nós devemos ser cheios do poder do Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos encorajar, irmãos. É Ele quem vai nos lançar aquilo que Deus precisa fazer. Sozinho, irmãos, a gente não consegue, mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente resolve as coisas. Nós precisamos desse encorajamento do Espírito Santo, irmãos, para que a gente possa ter uma atitude conforme Deus espera de nós. Porque se nós formos agir pela nossa razão, pela nossa motivação, por aquilo que estamos vivendo, é muito provável que ao invés de agregar, nós vamos afastar. Mas com o auxílio, o favor do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, nós conseguimos diluir essas coisas em ação. E Deus vai nos ajudar, irmãos, a resolver esses problemas. Quando Josué identifica, irmãos, o problema, quando Josué resolve o problema, Deus o reveste de poder, porque o capítulo 8, verso 1 diz assim: disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Com o auxílio do Espírito Santo, irmãos, nós avançamos a isso. Com o favor do Espírito Santo, irmãos, nós conseguimos trabalhar essas coisas que nos desanimam. Aquilo que Josué não conseguiu vencer, agora ele tem o favor de Deus, o auxílio de Deus, a mão de Deus ao seu favor. Agora Deus está dizendo para ele: Josué, o rei, o povo, a cidade e tudo que eles têm será de vocês. Irmãos, Deus tem esse novo tempo para mim e para você. Deus tem esse refrigério. Deus tem, irmãos, esse amparo. Deus tem essa mão estendida para mim e para você. Nós não precisamos, irmãos, ficar à mercê das nossas próprias circunstâncias. À medida que nós entendemos, irmãos, que Deus está conosco resolvendo as coisas, nós conseguiremos avançar nessas coisas. Conseguiremos trabalhar essas coisas e encontraremos resultado. E a quarta e última coisa, irmãos, que eu queria deixar para vocês: deposite em Deus a sua esperança. Não espere das pessoas, irmãos. Não é das pessoas que nós vamos ter o que nós queremos. É de Deus. Nós criamos muita expectativa nas pessoas e elas nos frustram. Elas nos decepcionam. Josué, irmãos, ele foi
franco com Deus. Ele disse a Deus no capítulo 7, no verso 8, que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Josué falou assim, agora que a gente perdeu para Ai, todos os povos vão saber, e eles vão nos atacar, e nós vamos ser envergonhados. Porque uma das coisas, irmãos, que fazia Israel prosperar nas batalhas, era porque eles carregavam o nome de Deus com eles. Quando os povos sabiam que Israel estava avançando contra eles, e eles sabiam que era o povo de Deus, eles sabiam que perderiam a guerra. Irmãos, a nossa esperança não está na nossa capacidade de fazer as coisas, mas no nome que nós carregamos, que é o do nosso Deus. Quem você serve? Deus. Quem é o teu Deus? Senhor dos senhores. É Ele, irmãos. Josué falou assim, todo mundo vai derrotar. E aí o teu nome, Senhor, que está em jogo. Olha, irmãos, a capacidade de Josué de falar isso para Deus. Falou, Deus, todo mundo vai atacar, e o que será do teu nome? O que o Senhor vai fazer em nosso favor? Irmãos, ainda que seja a última coisa, mas Deus é a nossa esperança. Talvez você tentou de tudo, eu vou falar para você, tente Deus. Talvez você já fez de tudo, irmãos, nada mudou. Põe a tua esperança em Deus. Josué falou, é por causa do teu nome, Senhor. É por causa do teu nome. Salmos 40 diz assim, depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Isaías 40, 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Quem faz diferença na nossa vida, irmãos, é o nosso Deus. Deposite a sua confiança nele. Por isso que 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 diz que, deixa eu abrir aqui, irmãos. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Quem que nos renova, irmãos? O Senhor. Quem que nos dá vigor? O Senhor. Quem que nos encoraja a continuar? O Senhor. Quem que nos alegra no momento de dor? O Senhor. Quem está presente na dificuldade? O Senhor. Quem, irmãos, faz a gente avançar? O Senhor. Quem nos dá vitória? O Senhor. Por isso ele diz, a gente não desanima. Por quê? Porque o Senhor está com a gente. O Senhor está com você, irmãos. Creia nisso, tenha a tua esperança no Senhor. Não ande desanimado, irmãos, triste, cabisbaixo. Tenha a tua esperança no Senhor.